Subordem metastigmatas, parte 2, número 2.3. Então, essa aula 2.3 é sobre os carrapatos duros, os ixodites, tá? Como os ixodites são mais complexos, porque existem mais estudos, nessa aula eu vou falar sobre a morfologia deles, sobre a distribuição e a importância, tá? Então, se vocês assistirem até essa aula aqui, vocês conseguem responder o roteiro prático tranquilamente, tá? Mas eu vou enviar as outras, que é a parte do ciclo biológico, a parte do controle do carrapato bovino e etc. Essa só é morfologia, distribuição e importância. O suficiente para responder o roteiro prático. Bem, os ixodides são carrapatos duros, né? Porque eles possuem um escudo fortemente quitinizado ali na parte dorsal, em todas as fases do desenvolvimento. Esse escudo vai recobrir todo o idiossoma, se for macho. Se for uma fêmea, vai cobrir ali até a região do podossoma, tá? Ou vocês podem colocar 1/3 do corpo. A mesma coisa acontece em ninfas e em larvas. Então, não é só nas fêmeas que o escudo vai até o podossoma ou recobre 1/3 do corpo. As ninfas também têm o escudo assim e as larvas também, tá? Então, não tem como saber através da ninfa ou da larva de ixodide se é macho ou fêmea, além de não terem o aparelho reprodutivo desenvolvido. Nos adultos, o dimorfismo sexual é altamente acentuado, né? Como eu já falei, macho, escudo recobrindo todo o idiossoma, fêmea, o escudo vem até 1/3 do podossoma, 1/3 do corpo ou até o podossoma. Os machos do ixodide geralmente são menores do que a fêmea. Tá? Por quê? Porque essas fêmeas elas precisam expandir, como eu já falei, para poder produzirem ovos. Tá? Aí aqui ele dá um exemplo do amblioma, tá? Então olha aqui, que uma fêmea de amblioma ela pode evoluir de 10 milímetros para 25 milímetros de comprimento. Essa fêmea aqui ela pode ir para 5 milímetros quando ela está engurgitada e cheia de ovos, né? Com peso de 0,4 quando ela está ainda sem produzir ovos, para 4 gramas. Ela fica enorme, vocês vão ver como é a fêmea de um amblioma em aula prática, tá? O gnatossoma ele é terminal em todos os estágios, ou seja, larva tem gnatossoma terminal, ninfa tem, adulto tem. E todas as fases têm escudo. Voltando lá no argasídeo, só a fase de larva tem gnatossoma terminal e escudo, tá? Ninfa e adultos não tem. Em relação ao ciclo biológico, eu vou ter que falar uma parte agora, porque isso tem muito a ver com o hospedeiro, a relação de como esse carrapato ele vai se comportar ali em relação ao ambiente e ao hospedeiro, onde é que ele vai fazer as mudas, tá? E no roteiro prático de vocês pede isso. A gente tem um carrapato que ele é de um hospedeiro, como por exemplo o Rhipcephalus bófilos micrópolis, que é o carrapato do boi, e o Dermacento nitens, que é o carrapato da orelha do cavalo. Vocês vão ter que saber. O que está aqui em cima acontece no hospedeiro e o que está aqui embaixo no solo, tá? Então,
A fêmea adulta, cheia de ovos e de sangue, engurgitada, a teleógena, ela vai cair no solo e vai fazer a oviposição. Isso aqui é solo. No solo vai acontecer a eclosão e liberação das larvas. A larva ela vai subir no hospedeiro e nesse hospedeiro ela vai ficar, ela vai se alimentar, vai mudar para ninfa, vai se alimentar de novo, muda para adulto e esse adulto vai se alimentar, vai se reproduzir. A fêmea fertilizada, ela vai se alimentar novamente, ela vai ficar engurgitada e vai cair no solo. E a gente vai ter o recomeço do ciclo. Ou seja, o carrapato de um hospedeiro, todas as mudas acontecem em cima do hospedeiro. Exemplo, todas as mudas do carrapato do boi acontecem em cima do boi. Ou seja, muda larva ninfa, ninfa adulto. A cópula dos carrapatos ixodídeos, no geral, é sempre em cima do hospedeiro, tá? Onde acontecem as mudas é o que vai diferenciar eles. Uma das formas de classificá-los, tá? Então, aqui repetindo, oviposição, as larvas, o ovo eclode, libera as larvas sobem em um único hospedeiro, se fixam, vão se alimentar, mudam para ninfa, a ninfa se alimenta, muda para adulto no hospedeiro. O adulto copula aqui em cima, a fêmea fertilizada vai produzir ovos, vai engurgitar, né, vai fazer hematofagia, né, e vai ficar, né, vai virar uma teleógena, que é aquela fêmea, né, engurgitada, cheia de sangue com muitos ovos, e vai cair no solo para fazer oviposição. Tá? Então, exemplo de carrapato de um hospedeiro: Rhipcephalus micrópolis, carrapato do boi; Dermacentor nitens, carrapato da orelha do cavalo. E o carrapato de dois hospedeiros? Então, aqui, solo, tá? Que é o solo. E aqui em cima são os hospedeiros. Então, vamos lá. A fêmea fertilizada, engurgitada, caiu do hospedeiro e fez a oviposição no solo. No solo, esses ovos eclodiram e liberaram as larvas. As larvas, elas vão subir para o hospedeiro 1, vão se alimentar do hospedeiro 1 e virar ninfa. A ninfa cai no solo e no solo ela muda de ninfa para adulto. O adulto sobe no segundo hospedeiro, se alimenta, copula, a fêmea fertilizada vai engurgitar, vai produzir ovos, vai cair no solo. Então, no carrapato de dois hospedeiros, a muda ninfa adulto acontece no solo, tá? Ninfa adulto acontece no solo. Olha aqui. A muda ninfa adulta acontece no solo. A ninfa muda para adulto no solo, vai para o hospedeiro 2, se alimenta, copula, porque a cópula é sempre em cima do hospedeiro. E depois a fêmea, cheia de ovos e sangue, cai no solo para fazer a oviposição. Os ovos eclodem e liberam as larvas que vão subir no hospedeiro 1 e se alimentar do hospedeiro 1. Aqui elas se alimentam e mudam para ninfa. A ninfa cai no solo e no solo mesmo elas mudam para adulto e o adulto sobe no hospedeiro 2. Isso acontece com um carrapato que se chama de Rhipcephalus evertes, que é um carrapato de cervídeos, tá? Nós não vamos ver esse carrapato, mas vocês têm que saber o que é um carrapato de 1, 2 e 3 hospedeiros.
O carrapato de 3 hospedeiros, tá? A legenda tá errada. Então, no carrapato de 3 hospedeiros, deixa eu até baixar aqui. Então, aqui, essa parte acontece no solo e aqui acontece no hospedeiro, tá? Então, é o seguinte, a fêmea engurgitada, ou seja, fertilizada, cheia de ovos e sangue, cai no solo para fazer oviposição. Ela faz oviposição. Esses ovos vão eclodir e liberar larvas. A larva sobe no primeiro hospedeiro, se alimenta, cai no solo. No solo, ela muda para ninfa. A ninfa sobe no segundo hospedeiro, se alimenta, cai no solo e no solo muda para adulto. O adulto sobe no terceiro hospedeiro, se alimenta, copula, fêmea fertilizada, vai produzir ovos, vai fazer hematofagia e vai cair no solo e fazer oviposição. Então, no carrapato de 3 hospedeiros, um X aqui, tá? 3 hospedeiros, todas as mudas ocorrem no solo. Todas as mudas acontecem no solo, tá? Quem são esses carrapatos? Carrapato do cão, ripséfalos sanguíneos e o amblioma. São carrapatos de 3 hospedeiros. Esqueçam isso aqui, tá? 3 hospedeiros. Bem, vamos começar falando das espécies dos carrapatos Ixodidae. Pelo principal, um dos principais, né? Que é o Rhipcephalus micrópolis, que é o carrapato do boi. Quais são as principais características que vocês precisam dar ênfase na prática, tá? Primeira coisa, o macho do carrapato do boi, que é o Rhipcephalus micrópolis, ele tem isso aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Ele tem 2 pares de placas. Isso aqui é o ânus, não é? 2 pares de placas adanais. Então, ele tem 2 pares de placas adanais. Prestem atenção. Não é adenal, não é adenai, não é adrenal, é adanais. E nem adianais, não é adianais, tá? Vocês colocam errado. Então, já tô falando. Adanais, tá? Primeiro par, são essas menores. Segundo par, ânus. 2 pares de placas adanais. Tá? E o corpo termina em um apêndice caudal, que é essa pontinha aqui. Então, já descreveu uma das primeiras coisas, uma das coisas mais importantes. O peritrema. Peritrema é arredondado. Olha aqui, a quarta coxa, o peritrema arredondado. A primeira coxa é bífida, ou seja, tem essa divisão aqui, ó, essa pontinha para cima. E a base do gnatossoma, ou capítulo, porque na primeira aula eu falo que o gnatossoma também pode ser chamado de capítulo, mas eu prefiro que vocês falem gnatossoma. A base do gnatossoma é hexagonal, tá? Então é isso que eu quero que vocês coloquem, né, quando forem descrever o carrapato do boi. Então,
O macho possui 2 pares de placas adanais, com o apêndice ou prolongamento caudal. O peritrema é arredondado, o primeiro par de coxa é bífido e o gnatossoma é hexagonal. Só isso. Tá? Olha aqui, um macho e uma fêmea. Cuidado para não pensar que é ninfa, tá? O macho, ele é pequeno mesmo, tá? Muitos de vocês pensam que são as crias, mas não é. O macho, ele é pequeno. E aqui a fêmea, a teleógena, é a fêmea fertilizada, cheia de ovos e sangue. É essa aqui que cai no solo para poder fazer oviposição. E olha só como o escudo dela fica. Fica bem limitado. Ela precisa expandir. Tá? Qual a importância? Além da espoliação sanguínea, né, em infestações maciças, né, o animal ele entra num quadro de anemia. Um número grande de carrapatos podem também ali prejudicar, né, alterar a qualidade do couro, né, depreciar o couro do bovino. Mas um dos fatores mais importantes é a transmissão de patógenos, transmissão de hematozoários, que vocês já ouviram falar, tá? De tristeza parasitária bovina. Então, o Rhipcephalus micrópolis é vetor biológico, ou seja, uma parte do ciclo desses agentes aqui acontece no carrapato e outra parte no bovino. Vocês vão ver no próximo semestre, tá? Então, o carrapato é vetor biológico de quem? De Babesia bigemina, Babesia bovis e Anaplasma marginale. Anaplasma marginale é bactéria. Ela fica marginal. Ela fica na margem dos eritrócitos. A Babesia bovis, que é um pouco menor, tá? Também parasitas de eritrócito, é protozoário. Babesia é protozoário, tá? Babesia bigemina, que é um pouco maior. Olha aqui, bilobada. Tá? É bem mais fácil de ver do que a bovis. Então, as babésias, no roteiro de vocês pede protozoário, Babesia bigemina, Babesia bovis, bactéria, Anaplasma marginale. São parasitos de eritrócitos. Eles destroem os eritrócitos. Então, além da espoliação sanguínea que o carrapato provoca, ainda tem a hemólise, a hemólise que esses hemoparasitos produzem, tá? A anaplasma marginale induz uma anemia hemolítica imunomediada. E as babésias, elas vão se multiplicar aqui dentro e elas acabam rompendo o eritrócito e invadem um novo eritrócito. Então, o animal ele entra num quadro de anemia hemolítica, ou seja, anemia por destruição, ruptura de eritrócito, e anemia por perda de sangue. Tá. Pergunta de prova. Quais regiões preferenciais de localização no bovino? Em que regiões eu vou encontrar mais o Rhipcephalus micrópolis? Né? Então, geralmente eles fogem, eles vão para locais que seja mais difícil do bovino alcançar com a língua, tá? Ou seja, olha, eles tentam fugir dos locais que são fáceis para que ocorra o estímulo de autolimpeza, que eu vou falar na próxima aula, que faz parte da biologia, tá? Então, onde você vai encontrar muito carrapato do boi? Na região perineal, ou seja, entre o ânus e a vulva. Na região da vulva. Na inserção da cauda.
na face posterior, lateral e medial das coxas. Se for macho, você vai encontrar bastante ali no escroto, no prepúcio, no úbere das vacas, na região inguinal, orelha, na parte ventral do abdômen, na região axilar, na barbela e também na região mais ventral do tórax. E também na parte lateral do pescoço. Então, são regiões de difícil acesso, né, para autolimpeza, ou seja, lambida, tá? Quem já levou aqui alguma lambida de um bovino adulto sabe como a língua deles é áspera, então isso aí acaba removendo, né, os carrapatos, né? Então eles procuram locais de difícil acesso para o bovino efetuar a autolimpeza. Principal hospedeiro é o gado bovino, tá? Mas eles também podem ser encontrados em vários outros animais. Podem ser encontrados em equinos, ovino, caprino, búfalo, tá? Em cervídeos. Mas nesses hospedeiros que não são hospedeiro, o hospedeiro deles o habitual, eles geralmente não chegam a atingir o estado de fêmea engurgitada, né? Que é aquela que está cheia de ovos, grande ali, cheia de sangue, e vai cair no solo para fazer oviposição. Você geralmente é parasitado, geralmente quem está na lida com gado é muito parasitado pelos machos, tá? Por quê? Porque os machos do carrapato do boi, eles locomovem bastante ali pelo bovino, né? Eles têm um tempo de vida maior também em relação à fêmea. O macho ele pode copular várias fêmeas. A fêmea, uma vez fertilizada, ela vai se alimentar, vai engurgitar, vai cair no solo, vai fazer oviposição e vai morrer, tá? Então, no campo, geralmente, as pessoas são parasitadas por carrapato macho. Qual é a origem desse carrapato? É um carrapato que tem origem na Ásia, tá? Então, ele foi introduzido aqui nos países tropicais e também nos países subtropicais por meio de importação de gado. Então, se originou na Ásia, mas ele chegou nas regiões tropicais e subtropicais por importação. Então, você encontra esses carrapatos do norte da Argentina até o México, com exceção do Chile, incluindo as ilhas do Caribe e as Antilhas. Próximo carrapato é o carrapato vermelho do cão, é o Rhipcephalus sanguineus, tá? Rhipcephalus sanguíneos. Que características que eu quero que vocês deem ênfase? Olha aqui, isso aqui é um macho, tá? Aqui é o ânus e aqui são placas adanais. Então, o carrapato Rhipcephalus sanguíneos, ele tem um par de placas adanais triangulares nos machos. O do boi tem 2 pares de placa. O carrapato do cão, carrapato vermelho do cão, tem apenas um par, tá? Ânus, um par de placas adanais triangulares. Nos machos, só os machos que possuem placas adanais. Só os machos de rhipcéfalos possuem placas adanais. Rhipcephalus micrópolis, que é o do boi, tem 2 pares. Rhipcephalus sanguíneos
que é o carrapato do cão, tem apenas um par. Macho de amblioma, macho de dermacento, não tem placas adanais, tá? Não confundam. O que mais vocês têm que colocar? O peritrema. O peritrema do Rhipcephalus sanguíneos tem forma de vírgula. Peritrema em forma de vírgula. A base do capítulo também é hexagonal, porque é um Rhipcephalus. E o Rhipcephalus sanguíneos tem festões marginais, que são essas marcas aqui. Tá? Não tem uma função para o carrapato, é mais por questão, serve mais para os pesquisadores para relação de identificação, tá? Então, festões marginais. O carrapato do boi não tem festões marginais, tá? E eles têm uma coloração castanha, tipo um castanho avermelhado, por isso que ele é chamado de carrapato vermelho do cão. Então, são esses pontos que estão destacados em vermelho que eu quero que vocês coloquem no roteiro, tá? E cuidado com a confusão em relação às placas adanais, tá? Só quem possui macho de Rhipcephalus. Se for o Rhipcephalus micrópolis, que é o carrapato do boi, tem 2 pares de placa. Se for o Rhipcephalus sanguíneo, 1 par de placas triangulares. Os machos dos outros carrapatos ixodídeos não possuem placas adanais. Olha lá. O carrapato do boi, esqueci de falar. O carrapato é um carrapato de um hospedeiro, tá? O Rhipcephalus micrópolis é de um hospedeiro. Acho que falei lá no início. Já o Rhipcephalus sanguíneos, o carrapato vermelho do cão, é de 3 hospedeiros. Todas as mudas deles acontecem no solo. Esse carrapato, ele é bem ativo, ele consegue até escalar parede, tá? Consegue até escalar parede. A multiplicação é rápida por eles serem ativos. Uma vez que o seu cão se infesta, ele se espalha rapidamente dentro da sua casa, né? E isso torna o controle muito difícil. E você encontra ele distribuído mundialmente. O principal hospedeiro são os cães, né, e outros mamíferos, e até mesmo as aves. Eles também têm local de predileção para se fixar no cão, tá? Que locais? Na orelha, que também é um local de difícil acesso, no espaço interdigital e nos membros anteriores. E além da esfoliação sanguínea, que uma infestação alta pode, né, causar, levando um quadro de anemia, esse carrapato, ele pode transmitir Babesia vogelii e Ehrlichia canis, né, para o seu cachorro, causando aquela famosa doença aí do cão, né? Então, além desses dois, também transmite o hepatosum, Anaplasma platis, Mycoplasma haemocanis. Então, lá no roteiro vai perguntar: Babesia vogelii, que causa babesiose canina, o que é? É um protozoário, tá? Ehrlichia canis, que está aqui dentro de uma célula mononuclear, é uma bactéria. O hepatosum, que causa hepatozoonose canina, também é um protozoário. Vocês vão ver esse semestre ainda.
Anaplasma platis é da mesma família do Anaplasma marginale, só que ela é zoonótica, tá? Ela causa anaplasmose trombocítica canina. E a gente tem Mycoplasma hemocanis, que causa também anemia nos cães aí, né? Que a gente chama de hemoplasmose canina. Esses dois agentes causam aquela doença que todo mundo chama de doença do carrapato, tá? Ehrlichia canis, que é bactéria, que está aqui numa célula mononuclear, e Babesia vogeli, que é protozoário, tá? É a famosa doença do carrapato, tá? Mas eu quero que vocês coloquem os nomes científicos. Outros agentes, Rickettsia conori, que é uma bactéria que causa febre botonosa e o tifo exantemático na região do Mediterrâneo. Rickettsia